que a Bíblia fala sobre o que é o cristianismo, como de fato viver a fé cristã, ok? E o primeiro texto que eu queria ler para vocês é o texto que está aqui no livro de Atos, do capítulo número 2, verso 42 ao 43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O texto aqui fala que os cristãos aí do tempo dos apóstolos, do tempo de Pedro, do tempo de Tiago, do tempo de João, do tempo dos apóstolos, os cristãos desse tempo diz que eles perseveravam na doutrina. Olha só, perseveravam na doutrina. Sabe o que é doutrina? Doutrina é o ensinamento bíblico. Doutrina é o ensinamento dos apóstolos. Doutrina é o ensinamento dos profetas. Doutrina é qualquer ensinamento que proveio de Deus. Então, tudo aquilo que Deus ele inspirou os profetas e apóstolos a escreverem, isso tudo é doutrina, é ensinamento de Deus para a sua igreja. E o texto é muito claro, aqui diz que os cristãos do tempo dos apóstolos perseveravam na doutrina. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eles procuravam, se esforçavam em permanecer nos ensinos da palavra de Deus. Então, a primeira coisa, você que é cristão, independente que você seja um cristão católico ou um cristão evangélico, independente disso, a Bíblia é bem clara em dizer que os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina, eles procuravam andar na doutrina, na palavra de Deus. Então, esse é o conselho. Outra coisa, não confunda doutrina com o que o seu pastor ou o seu padre fala. Muitas vezes um pastor ou um padre pode dar algumas ordens ou dizer algumas coisas, mas o que é doutrina, o que está revelado na palavra. Os apóstolos tinham doutrina porque eram inspirados por Deus. Os profetas ensinavam doutrina porque eram inspirados por Deus. Então tudo que os profetas falavam e os apóstolos falavam era doutrina, era ensinamento, porque era inspirado por Deus. Só que hoje existe muita gente aí usando de má fé, enganando pessoas sinceras. Tem muito pastor, tem muito padre dizendo as coisas que não estão na Bíblia, ensinando o que não está na Bíblia. E o que não está na Bíblia não é doutrina. E outra coisa, qualquer ensinamento que vai contra a Bíblia, qualquer ensinamento que vai contra o que está escrito, não é doutrina. A doutrina não é contra a Bíblia, a doutrina é baseada na Bíblia. Então, primeiro ponto, entenda uma coisa, como cristãos, nós temos que estar perseverando na doutrina, procurando ter nossos pés firmados na palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus. E o texto diz que era assim que os apóstolos ensinavam. Eles ensinavam doutrinas que vinham da vontade de Deus, ensinamentos que vinham do próprio Deus. E aí aqui diz que os cristãos primitivos, eles perseveravam em obedecer a doutrina, o ensinamento bíblico, um ensinamento que era inspirado por Deus. Você conhece aí os ensinamentos bíblicos? Você conhece algo da Bíblia que você sabe que Deus espera que você faça? Então eu lhe dou um conselho: persevere em obedecer esse ensinamento que você conhece da Bíblia e você sabe que ainda não está obedecendo. Eu falo para você que está desobedecendo um conselho bíblico e você sabe disso, você tem compreensão disso e mesmo assim, conscientemente, ciente do que você está fazendo, você ainda permanece desobedecendo a Deus. Não faça isso. Não faça isso, por favor, não faça isso. Desobedecer a Deus é um caminho que leva você apenas para coisas ruins, para consequências ruins. Não conheço ninguém que desobedeceu a Deus e não teve suas consequências. Mas o texto é muito claro. Aqui diz que os cristãos perseveravam na doutrina. Eles procuraram obedecer a doutrina. Agora eu pergunto para você: você que é cristão, que está me ouvindo, você tem perseverado na doutrina? Você tem perseverado nos ensinamentos bíblicos? Você tem seguido a Bíblia? É bom você estar seguindo a Bíblia. Por quê? Porque os cristãos, que são cristãos, eles estão firmados na palavra de Cristo. Eles seguem os ensinamentos de Cristo. Mas o texto também diz outra coisa. Diz que eles perseveravam na doutrina, mas também perseveravam nas orações. Atos capítulo 2, verso 42 fala isso.
eles perseveravam na doutrina, mas também perseveravam nas orações. Cristão, porque cristão também ora. Se você não ora, você não é um cristão. Eu não conheço um cristão que não pratica a prática da oração. Se você não ora, você não é um cristão, meu amigo. Você não é um cristão. Você pode crer em Cristo, mas você não é cristão, porque você não pratica o cristianismo. Jesus orava, os discípulos oravam, os profetas oravam, Maria, mãe de Jesus, orava, João, o discípulo que teve as visões do Apocalipse, orava, Paulo orava. Todos os seguidores de Cristo do Antigo e Novo Testamento tinham uma vida de oração. Tem até um na Bíblia chamado de Enoque. Diz que Enoque tinha tanta comunhão com Deus, falava tanto com Deus, que Enoque andava com Deus. Ele andava com Deus, era amigo de Deus. Está vendo só? Amizade com Deus. Enoque era amigo de Deus. E no Novo Testamento também fala de algumas pessoas que eram amigas de Jesus. O caso de Lázaro. Lázaro era amigo de Cristo. A oração faz parte da vida cristã, porque a oração você vai criar um laço de amizade com Deus, com Cristo. E aqui diz que os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina, mas também perseveravam na oração. Eles tinham uma vida de oração. Eles oravam a Deus. Você tem falado com Deus regularmente?